Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item: diferentes estados da alma na erraticidade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Algumas considerações acerca do Evangelho de Jesus e do item diferentes estados da alma na erraticidade. Este pequeno trecho do Evangelho de João refere-se às últimas instruções de Jesus repassadas aos seus discípulos na última ceia em que esteve com eles. Jesus proferiu durante a sua missão aqui na terra 4 grandes sermões,
Eram sermões públicos ou privados? Este sermão, do qual o evangelista João nos narra, se deu em um ambiente fechado, no cenáculo. Encontravam-se lá somente Jesus e seus 12 discípulos. É um sermão muito bonito, atemporal, e podemos encontrá-lo nos capítulos 14, 15 e 16 do mesmo evangelista. É riquíssimo em consolo, ensinamentos, instruções e também em esperança aos discípulos e a todos nós. Logo no início, Jesus nos consola e nos dá uma grande certeza. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E nos afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus aqui nos exorta a crer em Deus e a confiar nele, a participar dessa transformação no planeta. Nos convoca a compreender a necessidade de evoluir e nos oferece garantias de moradas mais felizes e que tão somente aguarda que façamos a nossa parte. Naquele momento em que Jesus falava aos seus discípulos, certamente se encontrava bastante preocupado, apreensivo, pois os seus adversários já o espreitavam e aguardavam apenas o momento certo para prendê-lo. E Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos, consolando-os, confortando-os e, vendo-os tristes e desolados, tentava aliviar aquele momento de angústia, de expectativa e ansiedade, pois pairava no ar aquela energia de profunda tristeza. E Jesus lhes falava e continuava a lhes explicar sobre as moradas que ele iria preparar para todos eles, garantindo-lhes de que não os abandonaria. E tudo isso nós teremos que trazer para nós e nos apropriar destes ensinamentos. E continua Jesus: eu vou preparar, aparelhar o lugar, e virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que fiquem comigo. Vejam vocês que Jesus nos quer com ele. Meus amigos, será que alguém vai declinar deste convite de Jesus? Será que aqui ninguém vai querer ficar com ele? Certamente nenhum de nós irá rejeitar esta morada, ainda mais aparelhada por Jesus. Jamais, especialmente em tempos desafiadores, de tanta incerteza, de tanto isolamento, de tanta solidão, de tanto sofrimento. É tão consolador ouvir este convite de Jesus, nos oferecendo uma sublime morada, quando tantos se encontram sem moradia, abandonados pelas ruas, sem emprego, sem teto, sem pão e sem amor. Meus amigos, é tempo de reflexão, tempo de mudança, de renovação espiritual. E, pelas instruções dos Espíritos, como podemos perceber que é na erraticidade, ou seja, nos intervalos concedidos por Deus ao Espírito, que descobriremos a nossa verdadeira realidade evolutiva, o nosso estado feliz ou infeliz como espírito. Quando saímos do plano material e assumimos a nossa identidade espiritual, teremos a oportunidade de nos avaliar e perceber o quanto progredimos ou não.
E é justamente após cada encarnação que faremos esta análise sobre cada um de nós, que é pessoal e intransferível. Tudo isto em conformidade com o adiantamento de cada espírito. Não percamos a oportunidade de exercitar o bem, de fazer boas obras, de amar, pois todo bem aqui na terra será patrimônio do espírito e será acréscimo para galgar melhor lugar na escala evolutiva. Lembramos aqui que o lugar é preparado por Jesus, mas a aquisição desta moradia é conquista nossa. A documentação necessária para ser apresentada são as boas obras, a conquista de virtudes que iluminam o espírito. Portanto, o estado de felicidade ou de infelicidade encontra-se condicionado ao grau de adiantamento, ao desapego à matéria, ao investimento no seu melhoramento espiritual e o que foi feito nas encarnações antecedentes. Eu sempre gosto de lembrar uma passagem do Evangelho, quando Kardec nos diz que a preparação para a vida após a morte é como fazer uma longa viagem. Não faz sentido levarmos o que não nos vai ser útil. Sabemos que no mundo espiritual as joias, o dinheiro e o orgulho não têm valor. No entanto, a compreensão, a tolerância, o perdão, o amor e a caridade são moedas valiosas. Pense nisso. E para finalizar, vou ler um pequeno trecho da Revista Espírita de 1865, que nos diz: dia virá em que os homens, vencidos pelos males engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado, e Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque lhes deu o livre-arbítrio. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem, e eles se voltarão para este lado, o do bem, como para a única tábua de salvação. Quem os levará a isto? A fé séria no futuro e não a crença no nada após a morte. A confiança num Deus bom e misericordioso e não o medo dos suplícios eternos. Que assim seja e assim será. Que Deus nos abençoe.